Fala devs! Mais um vídeo, cafezinho aqui para vocês, porque a gente não vive sem café, né? Hoje a gente vai falar sobre PGHBA, tá? Como os vídeos do PG for Devs, esse vídeo também é um vídeo básico, é um vídeo onde a gente vai atuar alguns cenários de configuração, falar um pouquinho sobre segurança, as camadas, né, de autenticação que passam tanto no Postgres.conf quanto no PGHBA.conf. E eu espero que esse vídeo sirva para incrementar ainda mais os conhecimentos dessa galera que está entrando no Postgres agora, ou porque nunca precisou, né, entrar um pouco mais fundo na parte de autenticação, né, na parte de segurança do Postgres. Beleza? Espero que gostem. Segue a vinheta. Valeu. Cafezinho novamente. Valeu. Até mais. Tchau. Fala devs! Mais um vídeo para o canal PG for Devs. Dessa vez vamos falar sobre autenticação no Postgres. É um assunto que gera ainda uma certa confusão, porque muitos devs, depois que instalam o Postgres, tentam fazer a conexão, não sabem como fazer uma conexão interna, uma conexão remota, tem dificuldades porque ele não consegue acessar o teu servidor com o banco de outra máquina. E aí a gente vai tentar desmistificar um pouco essa questão da autenticação no Postgres, tá? Como a gente vai conectar no banco. No vídeo anterior, onde eu falo sobre o PSQL, de forma geral ali, dando alguns insights de como utilizar o PSQL e não usar mais nenhuma interface gráfica de gestão do banco, vamos dizer assim, eu mostro alguma coisa relativa ao PGHBA, como você faz uma conexão rápida e tal. Mas aqui a gente vai tentar, vamos dizer assim, destrinchar um pouco mais sobre essas conexões, inclusive alguns cenários de segurança que cada administrador de banco ou o dev que tem essa função hoje, né, ele precisa estar observando, tá? Então vamos lá, primeiramente vamos aqui ao que interessa, tá? Dentro aqui dos meus hosts aqui eu já coloquei os dois IPs dos meus dois servidores. Tenho dois servidores porque a gente vai fazer também os vídeos relativos à replicação, tá? Bom, eu vou conectar aqui no PG Primary, que vai ser o meu carinha, PG Primary, que vai ser o meu carinha onde a gente vai fazer, vamos dizer assim, a maioria dos comandos, tá? Beleza? Eu já estou aqui com o Postgres instalado, estou com o Postgres 13 instalado aqui, tá? Então vamos lá para o que interessa. Eu vou fazer o seguinte, para ficar melhor, eu vou dividir aqui a minha tela em dois, vou me conectar de novo no PG Primary, PG, não é PR, para eu poder ir mostrando como é que está no arquivo e a gente poder fazer aqui os ajustes necessários, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos entrar aqui no diretório de configuração, tá? /etc, /postgres 13 main. E aqui eu tenho os arquivos de configuração, tanto o postgres.conf quanto o pghba.conf. A gente vai trabalhar praticamente nesses dois arquivos, tá? Vamos trabalhar mais no PGHBA do que no Postgres.conf. Mas o Postgres.conf tem uma configuração muito interessante que muita gente passa batido depois que instala o Postgres, tá? E acaba não sabendo por que não está conseguindo conectar no banco. Então, assim, eu costumo fazer isso aqui. Você pode fazer com o diretório. Vamos pensar assim, né? Eu posso baixar um nível aqui. Eu posso fazer uma cópia do diretório main e eu passar a ter toda a minha main ponto, vamos assim, original. Eu posso fazer isso aqui e ter uma cópia desse cara, qualquer coisa eu volto todo o diretório ou só renomeio o diretório, tá? Como eu posso também fazer o seguinte, cp-a pghba.conf, pghba.conf.org. E aqui eu vou fazer o Postgres, tá? Postgres.conf, postgres.conf.org de original. Manuel, por que tu está fazendo isso? Porque uma configuração ou outra que eu faça, eu tenho
a versão original, que ao voltar à versão original, tudo volta a rodar como tem que ser. Vamos dizer assim, a partir do início de tudo. Você pode criar algum tipo de versionamento, você vai ajustando e vai versionando. Eu gosto de colocar fazer uma cópia desses caras, porque qualquer probleminha ou qualquer coisa eu volto rapidamente e eu tenho, vamos dizer assim, o meu estado original de tudo. Tá? Mas cada um faz da forma que achar melhor, né? Não existe um padrão para isso, ok? Vamos lá. O Postgres ele tem, vamos dizer, duas camadas para você conseguir se conectar com o banco. A primeira delas está aqui no postgres.conf. É a primeira coisa que ele vai verificar. Existe um parâmetro chamado listen address. Esse carinha aqui, ó. Todo mundo vendo, tá? Então assim, esse parâmetro ele atua na camada de rede. Então, nele eu vou dizer quem são as minhas redes que o Postgres vai estar visível para conexão. Então vamos dizer, é o primeiro obstáculo que você encontra aqui. E ele, por padrão, ele vem assim, ó, como localhost. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou sair sem salvar, tá? Eu estou aqui no meu Prime aqui, tá? Primeiro eu vou me conectar como Postgres, rapidinho, e vou fazer um PSQL -L. Eu já estou como Postgres, eu vou depois explicar alguns cenários do usuário do sistema operacional para o usuário do banco de dados, tá? Postgres -L. Veja que ele me listou, ou seja, ele fez uma conexão com o banco, pegou essas informações e me listou na tela. Se eu digitar só PSQL, eu entro no banco. Ó, Postgres, estou dentro do banco, não tenho nenhuma tabela, nenhum objeto, nem nada. Ok? Saí do banco, voltei ao usuário Postgres, tá? O PSQL, no outro vídeo eu já mostro que ele tem algumas opções de conexão, que você pode, que nós vamos usar esse "-h" ou "-host", para poder especificar qual é o endereço do meu banco de dados, tá? No caso, o IP, né, de conexão, ok? Vamos lá. PSQL eu conecto no banco, PSQL -h localhost, ou seja, que é o meu banco, o meu servidor é esse local. Eu também vou conseguir me conectar, só que aqui tem um detalhe, ele me pediu senha. Sem especificar o "-h localhost, ele não me pediu, ele entrou direto. Então vamos fazendo nota aqui nessas situações, tá? Porque são situações que vão estar ligadas diretamente ao que a gente vai ver dentro do pghba.conf. Ok, ele me pediu senha, eu não tenho uma senha especificada ainda para o meu Postgres. Deixa eu até criar uma senha logo aqui para... Né? Eu tenho duas formas de criar senha, né? Posso fazer o alter role, Postgres with password, e eu jogo aqui a senha que eu quero. Só que aí, qual o detalhe? Essa senha ela meio que vai ficar no teu history, né? Ou seja, no teu histórico de comandos que ele guarda, tá? Então, podemos fazer dessa forma: /password, que é um metacomando, e aí ele vai alterar a senha do usuário corrente, tá? Vamos pegar aqui uma senhazinha simples, beleza? Então vamos lá, voltando. Se eu digito PSQL, eu entro no banco. Se eu digito PSQL -h localhost, ele vai me pedir uma senha, e aí eu vou colocar a senha e aí eu consigo conectar no banco. Beleza? Simples assim. Tá, Emanuel. Mas aqui, por exemplo, eu usei o localhost, né? Eu usei, vamos dizer assim, essa interface aqui que ela corresponde à interface local, né? Que é o loopback, tá? Vamos ver o seguinte, e se eu tentar me conectar usando essa interface aqui, que também é essa mesma máquina, ou essa daqui, que também é essa mesma máquina, ou seja, nesse ambiente virtual eu tenho a minha interface de rede que é exposta à internet, e eu tenho a interface de rede, que ela é uma interface interna, da rede interna, tá? Vamos tentar por esse cara aqui, PSQL -h, deveria funcionar, porque eu estou apontando para a mesma máquina, tá? Olha só o que é que ele me dá. Primeiro ele me disse que a conexão ela foi recusada, tá? Ou seja, lembra daqui do postgres.conf que o meu listen address, ou seja, o endereço que está listado para poder se conectar, ele é apenas local. Então assim, partimos do pressuposto que quando eu instalo
o Postgres ele não fica liberado para acessar de qualquer lugar, ou por qualquer máquina. Então ele fica sendo acessado apenas local. Isso aí já é uma camada de segurança para garantir que apenas aplicações locais vão ter acesso ao banco. Simples assim. Eu preciso que aplicações externas ao meu servidor de banco de dados acessem o banco. O que é muito comum acontecer dentro de uma rede privada, né? Ou inclusive entre redes externas. Tá? Então o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu tenho que liberar esse cara. E aí o que a maioria das pessoas fazem é dizer que tem que ser colocado um asterisco aqui. Olha só, esse asterisco, o que é que ele me diz? Ele me diz assim, eu vou poder ser acessado de qualquer lugar, de qualquer máquina, por qualquer endereço. Simples assim. Tá? Então, assim, muitas vezes a pessoa não sabe por que esse asterisco está aqui. Né? E é isso, eu estou dizendo ao Postgres que eu vou poder ser acessado de qualquer lugar. Ok? Bom, eu poderia também dizer o seguinte, ó. Não, eu quero ser acessado por esse cara e por localhost. Beleza? Vou fazer aqui um systemctl. Eu acho que tem que ser. Eu vou só confirmar. É um restart que tem que ter sim. É restart. Postgres @13. Bem. O que é que vai acontecer quando eu fizer esse cara aqui de novo? Opa, o erro mudou. Ou seja, ele não mais me trouxe essa conexão recusada. O que foi que ele me trouxe? Ele me disse conexão para o server 10.108.02 na porta 5432. Houve uma falha, por quê? Porque no pghba.conf entry for host connection to server tal. Ou seja, não existe uma entrada no pghba.conf que me permita fazer essa conexão. Ou seja, essa barreira pelo listed address, ela não existe mais. Então ele passou para a segunda camada, que é o pghba.conf. Beleza? Bom, vou deixar, eu acho que todo mundo entendeu, vou deixar isso aqui como asterisco, tá? Só que eu sei por que é asterisco, né? E eu não coloco um asterisco simplesmente porque eu vi o fulano de tal no tutorial dizer que resolve colocando asterisco. Eu não estou conseguindo conectar no banco, põe um asterisco lá. Você não sabe o ambiente que a pessoa está passando, você não sabe o porquê que ela precisa colocar uma determinada informação em um determinado local, mas se coloca um asterisco para resolver tudo. Tá? Então, saibamos que o asterisco é para justamente deixar o acesso ao Postgres vir de qualquer lugar. Tá? Restartar aqui o banco novamente. E a partir de agora eu não olho mais para o postgres.conf, tá certo? Nesse primeiro momento. Vamos olhar agora para o pghba.conf, beleza? Deixa eu voltar aqui para a tela. Bom, no pghba.conf ele tem aqui uma doc rápida aqui mostrando os parâmetros, mostrando o que cada parâmetro serve. Você tira um tempinho aí para dar uma olhada se você quiser, mas a gente vai vir para esse último carinha aqui, que são as configurações. Tá? A gente vai fazer alguns testes e eu vou explicar para vocês alguns parâmetros, alguns métodos, né, de autenticação. E fazer um cenário rápido aqui de testes para vocês verem como funciona. Tá? A primeira coisa que a gente vai ver aqui dessa linha é o seguinte. Eu tenho um tipo de conexão. Esse tipo de conexão ele vai ser local ou ele vai ser host. Se for local, eu vou ficar somente nesses dois casos, tá? Então vamos lá. Se for local, ele vai utilizar um processo chamado Inter-Process Communication, IPC, via socket. E com isso, eu não preciso passar os parâmetros, né, de qual host eu tenho que me conectar. Isso somente é usado para conexão local. Por isso que, ao estar com o Postgres, eu digitar somente PSQL, ele já meio que passa e vai direto para o banco. E aí eu vou explicar o porquê disso. Tá? Então, primeira coisa, local ou host. Tá? Nessa primeira linha, local, aqui eu tenho os meus bancos de dados,
Aí tem um all aqui, por quê? Porque eu posso ter, nessa linha ela me permite eu acessar qualquer banco de dados, tá? Logo em seguida eu tenho o usuário, no caso aqui o Postgres, que por padrão é o superadmin do banco, tá? E ao final aqui eu tenho o peer como método, tá? O peer é um método de mapeamento onde ele vai verificar o meu usuário do sistema operacional e fazer uma checagem se o mesmo usuário existe no banco de dados. Se casar, se der match nesse mapeamento, ele simplesmente passa direto e conecta no banco. Então veja aqui o caso aqui, ó. Meu usuário do sistema operacional, Postgres. Eu tenho usuário Postgres no banco, tá? E aí eu simplesmente com PSQL, ele vai utilizar essa linha, né, como match para fazer a autenticação, e aí eu entro direto no banco, sem a necessidade de senha, ok? Basicamente é isso. Emanuel, mas por que isso é falta de segurança? Gente, é o seguinte, se eu permito que alguém tenha acesso, tenha privilégio à máquina local do banco, ao sistema operacional, cara, tu já tem um problema muito grande aí, porque ele vai poder fazer o que ele quiser, né? Então, se ele tem esses conhecimentos, por mais que eu não tenha permissão nenhuma aqui, seja, vamos dizer assim, tudo MD5 ou Scrunchal, ou seja lá como for, ou não se permita ser local, o mínimo de conhecimento que ele vai ter do banco, ele vem aqui, altera, restarta o banco e acessa o banco. Acabou, você não tem para onde correr. Então, se você deixar alguém, permitir que essa pessoa tenha acessos privilegiados ao SO, onde o teu banco de dados está, tu vai ter problemas muito maiores do que isso, tá? Então, aqui serve também para scripts de manutenção, de configuração, que você precisa se autenticar sem senha, que não precisa fazer esse tipo de controle, e você coloca tudo dentro do usuário que você quer permitir esse tipo de autenticação. A gente vai dar um exemplo aqui disso, para poder fazer manutenções, fazer cópias de segurança, ou seja, rotinas habituais do dia a dia, tá? Vamos lá. Para a segunda linha, eu tenho uma nova linha, tá? Local, para todos os bancos, nesse caso agora para todos os usuários, do tipo peer também. Lembrando, o peer, esse método aqui, ele é utilizado apenas para local, tá? Ou seja, o que é que significa isso aqui? Vou dar um outro exemplo. Dentro aqui do banco, deixa eu só fazer um setup rápido aqui. Dentro aqui do banco eu tenho o Postgres, ok. Eu vou criar aqui um banco, create db pg, na verdade não. Deixa eu pensar aqui. PSQL, create role pg for devs, login, password pg for devs, botar aqui uma senha, a minha mesma senha do Postgres, ok. Bom, então eu criei um usuário, né, uma role chamada pg for devs. Contra barra DU eu tenho as minhas roles aqui, eu tenho um Postgres e tenho um pg for devs, tá? Saí do banco, no meu sistema operacional eu vou criar também um carinha chamado pg for devs, ok? Aqui a senha. Ok. Su-pg for devs, estou com o pg for devs logado, tá? E veja só, se eu digitar PSQL, ele vai me dizer que o database pg for devs não existe. Por quê? O Postgres ele faz tanto um mapeamento para usuários, né, usando dessa linha aqui para poder autenticar, como ele também verifica se o banco de dados cujo o usuário que eu estou tentando me conectar é o mesmo nome, né? Vou fazer um novo exemplo aqui. Se eu fizer aqui menos menos d de database, né? Postgres, eu conecto no banco. Ou seja, agora eu estou conectado no banco Postgres, tá? Com o usuário pg for devs, porque é o meu usuário que está logado aqui, e aí ele faz o mapeamento, né? Select current user.
Veja que é o PG4Devs, que está logado, tá? E eu utilizo dessa linha aqui para poder me autenticar. Método peer, estou com o sistema operacional PG4Devs. No banco eu tenho o usuário PG4Devs, então ele casa, né? Faz um match, eu faço a minha conexão. Ah, Manuel, aqui por que não deu certo? Porque ele também faz, caso exista, ele faz direto, porque eu não estou passando nenhum banco de dados, então ele implicitamente ele tenta fazer a conexão com um banco de dados cujo nome bata com o do sistema operacional, do usuário. Então, o que é que eu vou fazer aqui no caso? Vou entrar como Postgres novamente. Vou entrar como PSQL, porque eu sou super admin, né? Create. Bom, eu posso fazer por aqui, né? Tá bom. Create database pg4devs owner pg4devs. Agora eu tenho um banco de dados chamado pg4devs. O dono dele é o pg4devs. E aí vamos ver o que é que acontece agora quando eu vou entrar no usuário pg4devs e digito simplesmente PSQL. Agora eu me conecto no banco valendo do método peer, local, e também direto eu entro no banco pg4devs porque ele faz um match de tudo, né? Tanto dos usuários, existe o banco de dados porque eu não especifiquei nenhum, e aí ele entra direto no pg4devs, ok? Ah, mas eu posso dizer que o banco Postgres é o que eu quero conectar. Ok, tudo bem. E aí ele entra no banco Postgres, tá? Quando eu deixo explícito qual banco que eu quero, ele vai direto para aquele cara. Se eu não deixar, ele tenta verificar se existe um banco com o mesmo nome do meu sistema operacional. Beleza? Até aí? Ok. A linha chamada host, ela vai me autenticar baseado no parâmetro "-h", onde eu especifico qual é a máquina que eu vou me conectar. Normalmente isso aqui é utilizado para conexões remotas, onde eu preciso acessar um banco de dados que seja uma outra máquina. Eu tenho um cliente e estou acessando um banco de dados via outra máquina. Por exemplo, eu acredito que toda aplicação, quando ela vai acessar o banco, ela tem lá a sua string de conexão, ou seja, aqueles parâmetros que você vai determinar qual é a máquina, qual é o usuário, qual é a senha, quais são os outros parâmetros de conexão que você vai utilizar. Seja a linguagem de programação ou o ambiente de desenvolvimento em si que você esteja usando. Você vai precisar dizer os parâmetros de autenticação do banco. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um host, eu tenho para todos os bancos, para todos os usuários. Nesse endereço aqui, ele vai ter o método MD5. O método MD5, na verdade, é o método que ele vai solicitar a senha e o tipo de encriptação, tipo de criptografia que vai estar armazenado no banco, ele é do protocolo MD5. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui como root mesmo, tá? PSQL-h localhost, eu vou usar o usuário pg4devs. Você veja que, independente do usuário que eu esteja no meu sistema operacional, eu conecto no banco passando os parâmetros que eu preciso para minha conexão. Então, eu não tenho a necessidade de estar logado no pg4devs. Os exemplos que eu dei é porque facilita algumas outras tarefas administrativas com base nisso, tá? Mas não necessariamente eu tenho que estar logado com o pg4devs. -h, -u, -d, pg4devs. pg4devs. E aqui eu passo tudo porque eu não tenho nada de root dentro do banco, tá? Aí o que é que ele vai me pedir? Pedir uma senha. Então, nesse caso aqui, ao fazer isso, ele chegou nessa linha aqui, ó. Ok? Vou colocar aqui a minha senha e aí eu consigo me conectar no banco. Ok? Simples assim. Se eu não especificar, por exemplo, o meu usuário, ele vai me pedir uma senha para o usuário root, tá? Só que eu não tenho usuário root no banco. Se eu colocar aqui qualquer senha, ele vai me dizer que eu não tenho. Vamos dizer assim, o password authentication failed for user root. Mas na verdade eu não tenho um usuário root no banco. Eu teria que criar um usuário root no banco para poder me logar. Ok? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos para um outro cenário. Eu tenho como dizer que esse carinha aqui, ele é do tipo trust. O que é que quer dizer do tipo trust, Emanuel? É uma conexão confiável. Ou seja, eu estou dizendo que esse carinha aqui, aqui no caso eu preciso só um reload, tá? Quando eu modifico
reload. Quando eu modifico postgres.conf, eu posso dar só um reload. Quando eu digo trust, eu estou dizendo assim, se a conexão dessa linha aqui vier de qualquer banco para qualquer usuário, localhost, ela vai ser confiável. Então, voltando aqui para a minha situação, eu estou especificando que é localhost, eu vou especificar que é o usuário, tá? O pg4devs e o "-d pg4devs. O que é que vai acontecer? Eu vou entrar direto. Lembra que da outra vez ele pediu senha e agora ele entra direto. Por quê? Porque eu disse que nessa configuração, nesse modelo aqui de autenticação, utilizando o localhost, eu consigo acessar sem senha. Qual é o IP da minha máquina? O IP interno é o 10, né? Se eu for colocar agora aqui esse carinha aqui, ele vai me dizer que não existe uma entrada que satisfaça esse carinha aqui no pghba.conf. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu arquivo pghba.conf, vou fazer uma cópia dessa linha e aqui eu vou incluir esse IP aqui, 10.108.02, não é isso? Ok. Só que eu não vou dizer que ele é trust não, vou dizer que ele é MD5, beleza? Vou salvar, vou dar um reload. Ao voltar e fazer o mesmo comando, ele vai me pedir senha. E aí eu posso conectar no banco. Então assim, vejam como funciona cada linha. Eu vou montando, né, vamos dizer assim, as minhas regras, né, de autenticação, e com isso eu vou deixando ou não mais segura a minha conexão com o banco, tá? Poxa, Manuel, mas quando é que eu vou utilizar esse trust aqui? Bom, de novo, cada caso é um caso, mas normalmente você pode ter um usuário de manutenção onde você não precisa, que roda rotinas automatizadas na madrugada, enfim, seja lá como seja o teu modelo, né, o teu ambiente, e aí você precisa dizer que esse cara ele é confiável. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o pg4dev seja um usuário confiável, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o pg4devs, ele só vai... Eu vou utilizar essa linha para isso, tá? Eu vou colocar aqui o banco pg... Vamos pensar assim. Pronto, pg4devs. Tá? O usuário pg4devs, ele só vai se logar localhost e ele vai ser trust, tá? Então pronto, dá um reload aqui. Ok, se eu vier aqui de novo, ele vai entrar direto, né? Se eu colocar esse cara aqui como MD5, sair do banco e entrar de novo, ele vai me pedir senha, beleza? Só que eu não quero MD5, eu quero ele trust mesmo, ok? E aí, por exemplo, tudo bem que eu posso acessar como qualquer usuário, mas vamos supor, né, dentro da minha organização, do meu modelo de trabalho, eu vou concentrar tudo aqui no pg4devs, tá? Se eu fizer só -h localhost, por exemplo, ele entra direto, porque ele já mapeia tudo, né? E esse cara aqui, ele me permite fazer essa conexão, ok? Beleza? Vamos para o próximo. Então, senhores, na próxima linha nós já falamos sobre o tipo de conexão local, falamos sobre o tipo de conexão host, falamos que a gente pode estabelecer para qual banco, para qual usuário, criar essas regras, né, e para qual endereço de IP. E o método, no caso peer, para que ele faz esse mapeamento, nós temos o trust, que ele simplesmente ignora a parte de senha e vai direto, né? E temos o MD5, que é a solicitação de senha em cima do protocolo MD5, tá? Existe um outro carinha chamado ident, que ele, e aí eu vou colocar aqui, no caso, mais uma linha, tá? Chamado ident. Esse cara aqui, deixa eu ver, PG, eu vou manter esse cara dessa forma, tá? E aqui eu vou ter que colocar um outro IP
eu vou sair desse banco do primário, vou para o réplica, que é um outro servidor, tá? E aqui eu já estou meio que colocando um cenário onde eu tenho um acesso entre servidores geograficamente distintos, tá? Em locais diferentes mesmo, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é o meu IP. Eu não tenho esse cara aqui instalado, deixa eu instalar rapidinho. Fconfig. Pronto. Eu vou ter esse IP aqui. Esse IP é o que vai ser colocado como permissão aqui para eu poder logar. PG4Devs. Aqui no meu réplica, eu vou ter que adicionar um user chamado PG4Devs, tá? Vou pegar aqui a mesma senha lá do outro caso. Ok, su-pg4devs. Ok. Lembrando que eu estou em um outro servidor, tá? E com esse método ident, ele é o mesmo modelo de mapeamento do peer, só que ele é utilizado para conexões entre hosts distintos. Ele não é local, tá? Então ele vai utilizar o protocolo TCP para poder realizar a conexão, ok? Reload. Ok. Control. -H, esse carinha aqui, ok? Ou seja, baseado nessa configuração, esse meu servidor desse lado direito aqui, que tem esse IP 159.89.434, vai se conectar e, baseado nesse método, ele é para fazer o mapeamento e passar direto, né? Sem senha, né? Vamos lá. Opa, o que é que acontece? Ele gerou um erro, ident authentication failed for user pg4devs. Lembrando o seguinte, para usar esse tipo de identificação, na documentação ela é bem clara. Eu preciso de um serviço rodando no meu cliente que me gere esses dados de usuário para poder meio que bypassar pela rede, ou seja, entregar para o meu servidor remoto quem é o meu usuário e assim ele fazer, vamos dizer assim, esse match do mapeamento. Ele tem que ter no meu cliente um protocolo de identificação, tá? Que é o protocolo do ident, que é um carinha que roda na porta 113, tá? Então, vamos lá, assim, para não perder muito tempo, existe um carinha chamado, no caso do Ubuntu, existem vários, né? Mas existe um carinha chamado OIDENTD, tá? Esse carinha, ele é um serviço que vai realmente promover, vamos dizer assim, essa identificação, né? Ele vai meio que bypassar essa identificação entre os servidores, tá? Então, voltando aqui para o PG4Devs, se eu for fazer aqui novamente a minha conexão, eu consigo me logar exatamente da mesma forma que eu me logo local, tá certo? Isso também é uma forma da gente poder configurar esse cara. Só lembrando que eu preciso que no meu cliente esteja rodando um serviço que entregue, né, essa identificação, né? Então, no caso, para eu poder conseguir rodar essa autenticação sem senha utilizando o método ident, eu preciso no meu cliente rodar um protocolo de identificação, um serviço de protocolo de identificação, tá? Se não for em ambientes remotos, se for local, eu uso o peer e aí eu não preciso nada disso. Ok? Uma outra forma que eu posso fazer aqui também, no caso, se eu tirar esse ident e deixar MD5, por exemplo, e aí se eu for fazer esse mesmo carinha aqui, ele vai me pedir a senha, e aí eu consigo entrar também no banco normalmente. Ele faz o mapeamento entre o servidor, entre o usuário, né? Mas ele vai me pedir a senha porque o meu método está aqui como MD5. Ok? Só lembrando, né? Esse mapeamento, dependendo do método, é só para eu meio que bypassar sem a utilização de senha. Tá? Bom, eu acho que nós já falamos de quase tudo. Eu só vou fazer um último ajuste aqui para a gente poder trabalhar. Hoje o Postgres ele vem por padrão
configurado como MD5, como protocolo de criptografia. Tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o PGHBA. Se eu estou aqui no réplica, né? Deixa eu voltar para o primário, tá? Para eu mostrar aqui mais a última, para eu mostrar aqui para vocês mais um detalhe. Eu vou entrar aqui no banco, menos Postgres, vamos entrar aqui no banco, beleza? Contra/barra DU, eu tenho os meus usuários, PG User, eu tenho esse formato, né, de visualização da tabela de usuários, e eu tenho uma tabela Shadow, que ela mostra, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo retorno de conteúdo, só que no campo PSWD eu tenho, vamos dizer, o hash da minha senha, ok? Deixa eu só dar uma ajustada aqui melhor. Ok, tá? Set pager para distribuir. Ok, beleza. Bom, existe um protocolo de criptografia que o Postgres é compatível também, que é o Scrum SHA-256. Tá? Esse carinha, eu vou ter que abrir aqui o postgres.conf, né? No caso aqui é o Password Encryption, né? Que é a forma que ele vai usar para criar a criptografia. Tá? Seria interessante, se você quiser utilizar o Scrum, você já muda aqui e já cria tuas roles, já tudo baseado nesse cara. Tá? Então, mudei aqui o password, tá? Vou restartar aqui a base. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, porque ele não diz aqui que precisa reiniciar. Deixa eu só fazer uma um teste aqui, vamos ver aqui, reload. Se eu fizer create role AA, login, barra pswd, password AA, vou botar aqui. Beleza. Então pronto, eu não preciso reiniciar, eu mudei no postgres.conf e dei só um reload. Então, para as configurações entrarem em vigor, esse tipo de parâmetro ele não precisa reiniciar o serviço. Então eu posso ajustar independente, seja com reload pelo systemctl ou pelo pg reload, que é uma função. Deixa eu só pegar aqui quem é. Deixa eu ver aqui, é uma função pg reload conf, que também vai funcionar a partir do banco. Tá? Então, ok, ó, eu criei um usuário, vê como é que é o hash dele agora aqui, ó. Bem diferente, né, do MD5, entendeu? E lá eu estou me logando por ele agora, né? E aí o que é que eu posso fazer alguns testes aqui de validação, né? Eu vou criar mais um carinha aqui. Eu vou deixar esse cara aqui no 127, tá? 127.0.0.1. Eu vou dizer que esse cara vai ser o Scrum SHA-256, tá? O meu banco aqui, all, e o meu usuário é o AAA, né? Ou seja, eu posso dizer que ao fazer a minha conexão, o protocolo que ele vai utilizar vai ser esse cara, beleza? E vamos lá, salvei, vou dar aqui um reload. Bom, vamos tentar conectar aqui no banco agora, deixa eu vir para cá, PSQL, -u, -d, pg for devs. Eu não passei aqui o localhost, né? Beleza, foi de boa. Ou seja, ele está conectando normal. O que é que vai acontecer se uma senha que está com a criptografia Scrum SHA-256 e eu mudo aqui para o meu método que é MD5? Vamos ver o que acontece. Eu consigo conectar normalmente de boa. Porque
Imagina-se que o Postgres, a predominância dele, acaba sendo o que está na PG Shadow, tá? Vamos pensar aqui, deixa eu fazer mais um teste. Eu fiz com reload, né? Deixa eu fazer um restart. Ok. Vou sair, vou tentar logar novamente. Ele conecta normalmente. Então assim, ou seja, se eu tiver com a minha criptografia utilizada Scrum SHA-256 e no meu PGHBA tiver como método MD5, ele meio que vai bypassar e não vai dar problema nenhum. Vamos testar o contrário agora. PGHBA. Vamos pensar aqui agora o seguinte. Por exemplo, o PG for Devs, ele é MD5, né? Vamos só conferir aqui, tá? Select asterisco from PG Shadow. Ctrl R, P7, PG. Ó, o PG for Devs aqui, o Postgres também, tá? Mas o PG for Devs aqui, ele é MD5, tá? Então vamos tentar fazer um testezinho aqui. Vamos fazer um teste. Eu vou pegar esse cara aqui e dizer que ele vai ser Scrum SHA-256. Ou seja, no meu banco, o PG for Devs ele está com o hash MD5, tá? Eu vou dizer que o método dele que ele vai utilizar para autenticar nessa linha aqui. Inclusive eu tenho que mudar esse cara aqui também. Eu vou botar ele como localhost, porque eu não estou mais no remoto. .1.32 Scrum SHA PG for Devs. Vou tirar esse trust aqui para eu não ser confundido, né? E eu vou, deixa eu ver, ok, é isso, né? Eu vou restartar o serviço, tá? Podia ser dado um reload, mas eu vou dar um restart, só que vamos dizer assim, é o canhão, né? Ok, aí agora o que é que eu vou fazer aqui? Nesse cenário aqui, eu tenho que estar com o usuário, su-pg for devs, e é o banco PG for devs e o usuário PG for devs. Então, vamos lá, eu vou deixar explícito aqui, tá? -h localhost, para ele poder forçar a ele vir para essa linha aqui, tá? -d pg for devs, -u pg for devs, eu estou deixando explícito de propósito, tá? E aí a gente vai tentar conectar. Ele vai me pedir a senha, ótimo, beleza, até aí. E aí eu vou colocar a senha do PG for devs. Opa, deixa eu tentar novamente, né? Opa, e aqui ele está dando um problema. Qual é o problema aqui? Ele está dizendo que o Password Authentication falhou para o usuário PG for Devs. Bom, aqui ficou claro, né? O PG for Devs usa um hash MD5. Eu mudei o meu método de conexão, o meu método de autenticação para Scrum SHA, e agora eu não consigo mais logar nesse cenário aqui, nesse caso. Entendeu? Eu poderia pensar em outra forma aqui de conectar. Vamos ver aqui, para eu burlar um pouco isso aqui. Aqui, nesse caso aqui, ó, all e utilizando esse host aqui. Então vamos lá. Ao invés de localhost, eu vou utilizar o 10.108.0.2, tá? Senha. Opa, aí ele foi. Nossa, Emanuel, o que foi que aconteceu? Simples. Quando eu passei a utilizar esse IP aqui, explícito, né, para o host, ele entrou essa linha aqui, ó. Ele reconhece essa linha aqui que ele vai fazer ele vai bater a regra de autenticação. E aqui o método é MD5. Entendeu? E como o meu PG for Devs ele tem um hash como MD5, então validou, tá? Vamos lá, vamos fazer mais um teste. Aqui eu vou pegar esse mesmo carinha aqui e vou trocar por Scrum SHA-256. Eu não vou dar um restart agora, eu vou dar um reload, né? Reload. Vou abrir aqui de novo. Vou usar o mesmo comando, ó. Mesma senha. E aí ele não permite.
Ou seja, se eu tiver uma senha registrada como MD5 e tentar logar no banco usando uma entrada com o método Scrum SHA-256, ele não vai permitir. Nesse caso, eu teria que, ou eu mudaria o método, volto o método para MD5, que é a forma mais rápida de resolver isso, tá? Ou, no caso, eu tenho que mudar a senha. Né? Mudar no sentido assim, eu tenho que recriar, fazer o ajuste de senha usando o novo modelo. Ah, Emanuel, como é que você vai fazer isso? Ok, PSQL. Eu já vou usar aqui o PSQL direto aqui, né? -u Postgres, tá? Deixa eu ver Authentication Failed, porque eu não tô -u. Deixa eu só pegar aqui. Eu não tô como Postgres. Deixa eu sair daqui. Eu poderia ter entrado no outro cenário aqui, né? Mas porque ele vai entrar como um Scrum SHA. Não dá. Então vamos lá. Transformar em Postgres. Vou entrar no banco. Beleza. Deixa eu olhar aqui. P7 Pager. Select asterisco from PG Shadow. Ok. Nesse caso aqui, ou eu mudo para MD5, mas eu não quero mudar para MD5. Eu quero usar Scrum SHA, né? Então, vamos lá. Eu tenho que fazer assim. Contrabarra, password, pg for devs. Ok. Enter new password. Eu sei a senha dele anterior? Ok. Mudei a senha. Se eu for rodar de novo aqui no Shadow, você vê que o meu PG for devs aqui ele já alterou o formato dele, né? Vamos sair aqui do Postgres, eu vou entrar no PG for devs novamente, tá? E aí vamos rodar aqui as conexões de novo. Esse aqui foi o que deu erro, o último caso lá, né? E aí eu consigo conectar, e aqui ele entrou nessa linha aqui, ó. Ele chegou nessa linha aqui do PGHBA, tá? Qual foi a outra? Foi o localhost, né? Que deu erro também. Beleza, foi de boa. E aí eu vou voltar aquele teste novamente, né? Ó, eu vou vir aqui, eu vou pegar esses dois caras aqui, que está cadastrado como Scrum SHA, vou colocar como MD5. Ok? Vou sair, vou dar um restart. Vou abrir aqui de novo. E aí eu vou entrar como... Você vê que lá no banco tá como o hash dele tá Scrum SHA. Vou entrar aqui no localhost. E aí eu consigo entrar. Se no meu postgres.conf eu tiver configurado como meu password encryptation como Scrum SHA, tanto faz o meu método ser MD5 ou Scrum SHA. Ele simplesmente vai para cima do Scrum SHA e vai autenticar tudo como Scrum SHA. Ok? No entanto, se eu tiver o contrário, se a minha senha, se o meu hash estiver em MD5 e eu tiver no meu método colocado como Scrum SHA, ele não vai bater, ele não vai dar match. Ok? Galera, eu acho que é isso. Acho que deu para desmistificar uma série de coisas aqui Eu não vou falar dessa parte de replicação, essa parte de replicação a gente vai ficar para o próximo vídeo, tá? Onde a gente vai fazer a replicação. Primeiro a gente vai fazer um conceito de replicação física, tá? Usando o Stream Replication. Você vai ver que é muito simples você replicar um servidor e deixar ele no modo standby, recebendo conexão, e dá para fazer um bocado de coisa legal com isso. Mas a gente trabalhou mais essa questão da autenticação, né? Vamos dizer assim, dos principais métodos, né? O Peer, o Ident, o MD5, o Scrum SHA e o Trust, né? E aí vale do seu ambiente você determinar como é que você vai fazer esses ajustes, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Agradeço esse tempo de vocês aí. Eu sei que demorou um bocado, mas assim, para a gente poder realmente afinar mesmo o conteúdo, dar exemplo, né? Falar sobre todas essas possibilidades realmente demora bastante, mas a ideia realmente é trazer esse conteúdo mais mastigado possível, principalmente para quem está iniciando ou para quem está conhecendo o Postgres e vamos dizer, trazendo para a tua vida esse carinha que é o melhor banco do mundo, tá? Obrigado por terem chegado até aqui, por terem assistido todo esse vídeo. Se vocês enxergam que esse conteúdo ele é legal, ele precisa ser compartilhado, então, galera, compartilha aí.
bota nas redes sociais, bota aquele cara que está começando com posts, diz assim, ó, esse canal aqui é legal e tudo, dá o like, se inscreve, porque a ideia é essa, é a gente poder gerar conteúdo para que vocês possam realmente se envolver com posts e realmente constatar que esse carinha é o melhor banco do mundo, beleza? Fiquem com Deus, abraço, beijo, até mais, até a próxima, até mais, tchau!